Fala, João. Opa, bom dia. Bom dia, beleza, cara? Beleza. Pessoal, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Se você tem aquela pessoa aí que você quer que ela saiba tudo sobre energia solar fotovoltaica, já manda para ela, que com certeza o João hoje vai quebrar tudo aí com vocês. Seja bem-vindo aí, Marcos, seja bem-vindo todo mundo. Hoje é com muita satisfação que eu recebo o João. João é meu primo da minha esposa. É um cara que, apesar dessa cara de menino aí, é um cara monstro. É um monstro sagrado da energia solar. E do baixo. Ok, João, tá certo. galera, quem tá entrando aí, hoje o tema da nossa live é como elaborar um bom projeto de energia solar fotovoltaica. João, se por algum momento você não estiver me escutando, só me falar, tá? Ó, a Ok, tá Luana tudo é lá certo. da UFG. A Luana é lá da UFG, ela tá falando aí que tá tendo essa disciplina. Então, hoje o João vai te ajudar Bacana. a não reprovar vai te ajudar a não reprovar a disciplina. João, eu queria que antes de começarmos, você se apresentasse, falasse do seu currículo, o que que você faz, qual é a sua formação. Então, bom dia a todos, né? Me chamo João Vitor, para quem tá entrando agora, e eu sou engenheiro eletricista e eu já trabalho há aproximadamente uns 6, 7 anos aí com projetos, né? Na parte de projetos prediais. Alguns anos também eu comecei a empreender nessa parte de energia solar, né, com a parte de projetos, e hoje em dia também eu faço a parte execução. Eu sou professor lá do Senai, né, onde eu leciono as disciplinas de eletrônica, circuitos elétricos, e também faço parte também do pessoal que orienta as turmas de TCC. Basicamente isso mesmo. Uhum. Galera, a nossa intenção aqui hoje é mostrar para vocês porque quando se fala de energia solar, nós temos ainda algumas dúvidas. É sempre muito clássico, né? Igual a Luana comentou que ela tem essa disciplina. Eu sou professor de uma disciplina de energias renováveis. E o que nós mais escutamos como dúvida, assim, em geral, que as pessoas têm não, beleza, mas essa energia é viável, não é viável? Vale realmente a pena? Não vale, né, não vale a pena? E quando se fala em energia solar, tem muitas dúvidas, né? Mas e se tiver sombra, e se tiver chovendo? E as placas são caras, e não sei o quê. Então, hoje a nossa intenção é fazer um apanhado para vocês, para poder tentar retirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem. Então, já quero até pedir, para assim como vocês já estão acostumados aí com as nossas lives da científica, para caso vocês tenham alguma dúvida e ela não tenha sido respondida, por favor, manda aí no chat que nós vamos tentar responder todas. João, para nós começarmos, eu queria que você desse uma explicação de forma geral do que são energias renováveis. Então, as energias renováveis são aquelas que são provenientes de recursos naturais, né? Então, que são naturalmente reabastecidas, né? Então, por exemplo, a luz do sol é um recurso que ele é naturalmente reabastecido, né? Então, todos os dias está disponível para a gente. E muita gente define, assim, tem uma dificuldade, né, em fazer uma definição entre o que é renovável e o que é sustentável. Porque a energia pode ser renovável, mas não ser sustentável, né? Então, qual que é a diferença entre energia renovável e energia sustentável? Olha, a diferença fundamental é basicamente a quantidade, né? A velocidade do seu consumo e qual é a capacidade da natureza em repô-la, né? Então, um caso muito bom, né, para a gente ver assim, o que é um recurso renovável, que é também um recurso sustentável. Então, o vento, né, a energia solar, então, a energia
solar, a gente não vai conseguir esgotar ela, né? A gente vai poder usar ela ali e ela vai ser renovada. Agora, um bom exemplo, que é uma energia renovável, é, por exemplo, a chuva, né? Para você, nos casos das hidrelétricas, né? Ela é um recurso renovável. Só que a gente entra no quesito a velocidade do nosso consumo, né? Porque a gente pode ter uma hidrelétrica e a gente pode ter ali uma demanda por recurso mais alta do que a gente consegue repor, né? Então, apesar de ser uma fonte renovável, ela não se torna mais sustentável. E um exemplo bom que eu gosto de dar, porque toda vez que, quando nós falamos de hidrelétrica e que hidrelétrica é renovável, eu acho que muitas vezes os alunos têm na cabeça que quando se fala a palavra renovável, tem alguém abraçando a árvore, é bonitinho, né? É tudo verdinho, coraçãozinho de mão de árvore. Galera, não é isso. A hidrelétrica, por exemplo, ela é renovável, só que ela gera alguns, falando agora da parte ambiental, ela gera alguns impactos ambientais. Então, qual que é a nossa intenção? Ter uma fonte de energia que gere o máximo possível, de forma renovável, que o João explicou muito bem, que seja rápido a renovação dela, e que não gere tantos impactos ambientais. E isso se torne o mais sustentável possível. João, quais são os tipos de energias renováveis mais comuns que nós temos? Então, as mais comuns, né? Vamos começar pela energia solar, né? Então, a solar a gente pode usar ela tanto para essa questão agora para gerar eletricidade, quanto para o efeito térmico, né? Essa do efeito térmico já vem sendo feito há muito tempo, né? A gente tem também a questão do vento, né? Que é uma energia bastante limpa, né? Ela tem pouquíssimo impacto ambiental aí, né? A gente tem também a questão das marés, né? E temos também a energia geotérmica. Geotérmica também, que são aqueles geysers, né? E é interessante do geyser que ele pode ser utilizado como fonte de energia elétrica, né? Para poder movimentar turbinas, enfim. E aquilo sai numa pressão gigante, né? Ou até mesmo como fonte de energia térmica. E aqui também, pessoal, nem estava na nossa pauta, mas vale a pena comentar, que quando nós estamos falando de energia, cara, existem várias formas de se utilizar energia. A gente tem que desmistificar isso, porque tem alguns processos que não serão elaborados para gerar energia elétrica. Alguns casos, nós geramos energia térmica, e o processo precisa de térmica mesmo. Vou dar um exemplo mais comum para vocês. Caldeira. Caldeira é exatamente isso. Claro que existem caldeiras para geração de energia elétrica, né, movimentação de turbinas, enfim, de geradores. Isso. Agora, quando se trata de energia térmica, a caldeira foi feita para gerar vapor, para aquecer algum processo industrial, enfim. João, dentre essas opções, então, vamos lá para o nosso foco. Nós temos a energia solar fotovoltaica, certo? O que é energia solar fotovoltaica? Então, a energia solar fotovoltaica, ela é a energia que a gente consegue a conversão direta da luz em eletricidade, né? Então, através de qual meio, né? Através do efeito fotovoltaico, né? Então, é diferente do nosso processo da energia solar térmica, né? Que a gente transforma a radiação solar direta em energia térmica. Nesse caso aqui, a gente está transformando diretamente a energia solar em eletricidade. Então, o conceito aqui chave é diretamente energia elétrica. E no caso da energia solar térmica, são aqueles casos onde o pessoal coloca, eu não sei se eu estou te falando uma besteira, é quando o pessoal faz para fazer aquecimento de piscina, é aquilo. Porque aí você pega a placa solar, o efeito que você quer, o efeito desejado, é o efeito térmico, né? Então, você não tem a geração de tensão e corrente elétrica, né? Você tem simplesmente ali o efeito térmico. Só é feito para aquecer a água de algum sistema, enfim, né? Isso. Por exemplo, você disse, né, sistema de caldeiras. A gente costuma falar assim, né? Por exemplo, quando você quer o efeito térmico, é uma coisa interessante. Por quê? Você pegar a energia elétrica, ela é uma energia de uma forma mais nobre, né? Por quê?
a gente tem redes de distribuição, transmissão, a gente tem todo um controle de tensão, né, por assim dizer, todo um controle da qualidade da energia elétrica. Então, acaba que a energia, que ela tem um valor ali, ela tem muitos processos por trás dela, né. Então, por exemplo, se você está desejando o efeito térmico, às vezes pode ser ali interessante mesmo a conversão térmica diretamente, né, para você não ter que converter para energia elétrica e depois a térmica, né. Então, esse vai entrar para cada caso, né, mas são efeitos diferentes, distintos. Legal. E como que ocorre a conversão de energia solar para energia elétrica? Porque eu acho que essa é uma das maiores dúvidas, né? Você tem lá os painéis, e como que isso acontece? Então, se a gente parar para pensar, uma coisa que está muito comum no nosso dia é o efeito fotoelétrico. O que seria isso? A gente, né, por assim dizer, fazer a conversão da energia elétrica em luz, né? Por exemplo, o nosso controle remoto, o nosso LED, né, que é amplamente utilizado. Então, qual que é esse processo? Aí a gente pega a energia elétrica e converte ela em forma de luz. Então, esse é o efeito fotoelétrico. Então, oposto a ele, a gente tem na contramão, né, o efeito fotovoltaico. O que seria? Nós temos um material, né, hoje em dia é utilizado o silício, mas quando ele foi descoberto mesmo, ele foi descoberto através de chapas metálicas. Então, quando você irradia ali a luz, o que acontece? Surge uma tensão elétrica e também uma corrente elétrica. Então, através da luz incidindo nesse tipo de material, você consegue converter ele em tensão e corrente elétrica, né, que é a nossa energia elétrica. Então, um processo bem simples. Tanto é que, assim, os nossos LEDs, quando você liga um LED, por exemplo, você pega uma pilha e liga um LED, ele vai emitir luz, né? Então, esse LED também é feito de silício. Esse mesmo silício, ele é utilizado nas placas solares, né? Não é o mesmo, porque, assim, o tipo de silício que é fabricado é diferente, né? O propósito dele é outro, mas, por assim dizer, né, a matéria-prima é a mesma. Então, o que acontece? Você pegar até mesmo um pequeno LED desse e você irradiar uma luz forte nele, você pode colocar um aparelho voltímetro ali, que você vai ver que vai surgir uma tensão. Lógico que o LED não foi preparado para isso, então, assim, não vai ser uma eficiência boa, né? Não vai ser viável. Mas é basicamente isso. Você tem um componente elétrico ali, eletrônico, que ele vai pegar essa luz e ele vai agitar os elétrons. E nisso surge a nossa corrente elétrica. Ótimo. E quais são os tipos de geração de energia solar que nós podemos ter? Então, basicamente, claro, nós temos 3 tipos, né? Que é o que mais está sendo utilizado hoje, que é o nosso sistema conectado à rede. O pessoal chama de on-grid. Esse sistema, você gera a sua energia solar, você converte ela em eletricidade e você está conectado à rede. Então, dessa forma, você consegue, né, vender essa energia diretamente para a concessionária de energia elétrica, né? Você pode gerar crédito de energia. Outro também que é bastante comum, que a gente vê aí, por exemplo, quando a gente está numa rodovia, quando a gente vê câmeras de monitoramento, que é a energia solar desconectada da rede, né? A chamada off-grid. Então, esse tipo de geração, ela é mais utilizada em sistemas remotos, né, onde você não tem acesso à rede de energia elétrica, né, então zonas rurais, rodovias, né, ou lugares, por exemplo, que o custo para você ter acesso à rede de energia elétrica é muito alto. Por exemplo, eu trabalho no ramo de internet, então é muito comum a gente ter equipamentos nossos de internet que são mais em região mais isoladas, e a gente exclusivamente trabalha com alimentação através da energia solar. Então, a gente utiliza as baterias. Então, o sistema desconectado da rede, a gente utiliza baterias para armazenar essa energia, e quando a gente precisar consumir essa energia, ela está armazenada nas baterias. E a gente tem agora também um sistema que é o híbrido, que ele vai juntar, que é um sistema conectado à rede, e também você tem baterias para suprir as necessidades em caso de falta de energia, né? Por exemplo, seria muito interessante um tipo de sistema ali, por exemplo, pessoal que trabalha com refrigeração. Se você fica totalmente dependente da sua rede de energia
e acontece de ter uma falta muito longa, né, vários dias sem energia, você tem uma opção ali, né, que é a geração solar. Então esse é o nosso sistema híbrido, que ele agora está começando a ser mais utilizado. Legal, e nesse caso, você consegue dar uma recomendação assim, para uma aplicação prática para cada um? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui em casa, você conhece aqui em casa, sim, aqui seria melhor fazer o quê? Eu fazer um sisteminha off-grid, e se eu vou agora colocar numa indústria farmacêutica, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma indústria aqui da região, onde, por dados que eu já coletei de pessoas que trabalham lá, o gasto mensal de energia é por volta de 1 milhão. Então, assim, é algo surreal, né, em termos de valores. O que é melhor para cada situação? A off-grid ou a on-grid? O que eu recomendo hoje em dia, para o consumidor residencial, eu indico fortemente o sistema conectado à rede. Por quê? O sistema, ele vai sair mais barato. Por exemplo, se você pega um sistema residencial, né? Então, se você vai fazer um sistema off-grid, então, a maior parte do tempo, né? O perfil de consumo médio é o quê? A pessoa, ela sai de casa ali às 7 horas e retorna, por exemplo, às 18 horas. Então, ela passou todo o período do dia, que tem a luz solar, que está sendo gerada ali energia solar, essa energia está sendo armazenada em bateria. Então, o que acontece? Quando você for consumir essa energia, vai estar à noite, né? Então, o que acontece? Por exemplo, para você abastecer um sistema, por exemplo, de 500 watts, você tem uma autonomia considerável, né? Vamos supor, de 5 a 10 horas de autonomia, você vai precisar de muitas baterias. Fica em torno de 5 a 10 mil reais. Então, você envolve mais custo. E você também, né, tem a questão assim, você vai estar utilizando essa energia mais à noite, né? Então, ali, a sua demanda é muito alta. Por exemplo, chuveiro elétrico já chega ali no mínimo 4.400 watts. Então, já se torna um sistema inviável. Então, o que acontece? Você vai gerar energia despreocupado se você estiver conectado à rede. Por quê? Aquele momento que você está gerando energia, se você não consome ela, não tem a possibilidade de você desperdiçar ela. Por quê? Você vai injetar essa energia na rede e, por assim dizer, né, a concessionária, ela vai vender para quem está utilizando naquela hora. Então, você vai gerar créditos de energia. Então, você não precisa se preocupar, por exemplo, hoje eu não consumi a minha energia. Então, vamos supor que você não foi para casa nesse dia. Então, aquela energia armazenada nas baterias, ela não foi utilizada. Então, aquela energia, por assim dizer, né, ela foi desperdiçada. Então, o sistema conectado à rede, a vantagem dele é isso. Além do custo ser mais baixo, você tem uma eficiência muito boa, porque toda energia que você gera, você está injetando na própria rede. E se acontecer que você está em casa durante o dia? Então, você está gerando a sua energia elétrica e você está consumindo ao mesmo tempo, né? Então, o que vai acontecer? Ao invés do seu relógio, né, do seu medidor de energia elétrica, contabilizar uma energia consumida da sua concessionária de energia elétrica, você vai estar consumindo a sua própria energia. Por assim dizer, o medidor da concessionária não vai rodar, né? Ele não vai contabilizar o consumo, porque você mesmo está gerando a sua energia. Agora vamos para o caso lá da indústria, né? Esses casos são muitos particulares, né? Por quê? A indústria tem uma alta demanda de energia elétrica. Então, o que acontece, né? O preço que ela paga por quilowatt-horas é mais baixo que a gente. Então, isso já entra ali mais aprofundado na questão de viabilidade econômica, né? Então, conforme você consome mais, o preço por quilowatt-horas abate. Então, o que seria interessante, né? Por exemplo, para sistemas, por exemplo, eu já vi pessoal que utiliza geradores em indústria. Então, é muito comum, assim, como sistema de emergência, né? Quando tem a falta de energia, pelo menos para sistemas essenciais, você utilizar geradores, né? Por exemplo, a diesel, né? Então, nesse caso de indústria aí, é fortemente recomendado, por exemplo, que você conecte ele à rede também. Se você quiser usar um sistema de bateria para sistemas emergenciais, ok. Então, o que eu vejo mais por parte da indústria, sim, seria esses sistemas híbridos mesmo. Que você tem como ter uma bateria para quando faltar energia,
né, você ter sistemas essenciais rodando ainda, né, você ter uma autonomia e você baratear o seu custo da energia elétrica, né. Show. E na geração de energia solar fotovoltaica, quais são os principais componentes do sistema de geração de energia? Porque ele tem várias etapas, você já citou aí de forma muito legal a questão das baterias, né? Mas quais são os outros componentes para uma pessoa conseguir montar um sistema de geração de energia fotovoltaica? Então, o sistema de geração solar, ele é muito simples, né? Basicamente, a gente precisa das placas solares, né, os painéis, e a gente precisa converter essa energia. Então, a gente vai ter o nosso conversor, né? A gente vai ter o nosso inversor. E o restante são materiais elétricos comuns, né? Por exemplo, como cabos, disjuntores. Então, basicamente, o coração, né, a alma do nosso sistema é a placa solar e o nosso inversor. E o que é o que gera mais custo? É a placa ou é o inversor? Aí que entra uma questão interessante. Para sistemas menores, por exemplo, residencial, o custo com inversor, ele é mais expressivo. É um equipamento bem caro, né, em vista das placas, né. Chega a ser, por exemplo, 5, 6, 7, 8 vezes mais caro que uma placa, né. Aí o que acontece? O inversor tem um custo muito alto. Então, conforme você vai aumentando a potência do seu inversor, você vai colocando mais placas, né? Só que o custo do inversor, para você ir escalonando essa potência, ele cresce mais devagar que o custo de você escalonar as placas. Então, para sistemas pequenos, o custo do inversor já é bem expressivo. Quando a gente vai aumentando para sistemas maiores, o custo dos painéis se torna mais expressivo que o inversor. Legal. Agora vamos para uma das partes que é o que você tem mais know-how aí, e é o que eu acho que dá para a gente ficar aí umas 2 semanas falando, que é a parte de dimensionamento. Isso. Quais são os parâmetros? Eu sei que são vários, né? Mas quais são os principais parâmetros que você avalia quando você vai fazer o dimensionamento de algum sistema, de algum projeto? Então, o primeiro parâmetro que a gente utiliza é o seguinte: a gente vai avaliar a questão de acesso à rede de energia elétrica. Então, o que a gente vai procurar saber primeiro? Então, eu quero produzir a minha energia. Então, a gente vai pensar ali primeiro se a rede de energia elétrica, né, no caso, sistemas conectados à rede, se essa rede vai conseguir suportar a minha carga que eu vou gerar. Então, o que acontece? Nas normas da ANEEL e das concessionárias estaduais, acontece o seguinte: se você está consumindo energia numa classe de potência de demanda, então automaticamente você consegue gerar toda aquela demanda. Então tem alguns casos que o pessoal tem várias unidades consumidoras, então ele quer gerar em uma unidade consumidora energia para todas elas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim: será que a minha rede de energia elétrica, onde eu estou querendo instalar meu sistema solar, ele vai conseguir aguentar essa energia que eu vou injetar? Então, o primeiro passo é esse. Então, para sistemas residenciais, por exemplo, às vezes a pessoa quer instalar um inversor trifásico, né? Ela quer gerar uma potência muito alta e a energia dela, a entrada de energia dela é monofásica. Então, a primeira coisa que eu olho é a questão da entrada de energia. Então, em alguns casos pode ser simples e outros pode ser muito mais complexo. Por exemplo, em casos de sistemas mais potentes, que a gente acessa a rede em média e alta tensão, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Porque quando você é um consumidor residencial em baixa tensão, você tem assim, mais privilégio do que você tem direitos. Então, se você quer gerar até um nível de potência, a concessionária de energia elétrica, ela é obrigada a ter uma rede elétrica que aguenta esse nível de energia, essa potência. Então, para consumidores maiores em média tensão, a gente já tem que começar a prestar atenção nisso, porque pode ser preciso de uma reforma de rede, uma extensão de rede. Então, o primeiro passo é a entrada de energia. O próximo passo funciona basicamente como se fosse uma entrevista. A gente vai querer saber o perfil de consumo da pessoa. Então, a entrevista mesmo, você perguntar assim, ó,
quanto tempo você fica em casa, quais são os aparelhos que você usa em casa, né? Quantos chuveiros tem em casa. Então, você vai pegar a conta de energia e você vai ver a média de consumo mensal dela, né? Então, você vai pegar a conta de energia e você vai ver. Então, para cada tipo de caso, tem caso ali que tem meses que a pessoa consome menos, tem meses que consome mais. Então, você vai pegar ali e fazer uma média. Então, esse é o primeiro passo. Depois, você vai ter uma espécie de entrevista com a pessoa para você saber se essa pessoa tem pretensão de aumentar esse perfil de consumo dela, né? Porque é muito comum, né? Tem até um efeito psicológico, quando a pessoa está com energia solar, né? Por assim dizer, ela não está pagando mais energia. Então, aquele aparelho de ar que ela usava regrado, pode ser que agora, né, o psicológico dela ali, ela vai usar o dia inteiro. Então, isso é muito comum. Coloca então, até já pro cachorro, né? Esse é um fator que a gente tem que, assim, levar em conta, né? Então, a gente faz a média de consumo e a gente faz essa investigação, por assim dizer, para verificar se no futuro a gente potencialmente consome, né? Então, a gente já providencia esse dimensionamento de acordo com esse consumo futuro. Então, o outro que a gente entra aqui é questão de insolação da região. Isso é um fator que qualquer região aqui do país é muito boa, né? Essa região centro-oeste aqui, ela é boa, a região nordeste é excelente, mas até mesmo o nível de insolação das regiões mais ao sul são bastante, por assim dizer, satisfatórios, né? Isso é uma coisa que no país aqui a gente quase que não precisa preocupar. Então, outra coisa que a gente vê agora, a gente vê a questão da estrutura existente, né? Então, a gente vê, por exemplo, assim, se os painéis solares eles vão ser instalados em cima de telhado, ou se a gente vai fazer uma instalação das placas no solo, né? Então, cada tipo aí requer um tipo de estrutura, né, um tipo de cuidado especial. Então, basicamente são essas, né? A gente entender, né, questão da rede de energia elétrica, o perfil de consumo, insolação da região e o tipo de sistema que a gente quer, né? E questão de sombra também, né? Legal. E já que você até citou aí a questão das sombras, isso daí ele é um problemaço, né? E, de novo, claro que eu não sou especialista assim como você é, né? Mas quando se trata de sombra, como que nós fazemos para lidar com isso, João? Eu confesso que, inclusive, é até uma dúvida minha. O Eduardo fez uma pergunta aí, já já nós vamos respondê-lo. Inclusive, galera, quero reforçar, se você tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, ou pode mandar nessa interrogaçãozinha que tem aí ao lado do chat, que nós vamos abrir todas as perguntas. João, quando se trata de sombras, como que você faz para lidar com elas? Então, a sombra é o grande vilão do nosso sistema de geração solar, né? Então, se tem sombra ali, a geração morre, né? Ela acaba. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem os inversores de string, né? Os inversores convencionais. Então, como que funciona? Nós vamos fazer, por exemplo, um arranjo de 15 placas solares em cima de um telhado. Então, essas 15, a gente liga ela uma série de painéis e conecta esse inversor. Então, o que vai acontecer? O inversor, ele vai, por exemplo, otimizar o conjunto, né? O conjunto de 15 placas. Então, o que acontece? Se a gente tem uma sombra, seja ela parcial ou seja ela integral, em um dos painéis, então de 15 painéis, a gente tem sombra em um, utilizando o nosso inversor convencional. Então, quer dizer que o rendimento do nosso sistema, ele vai ser nivelado pelo menor. Então, se tem sombra em um desses painéis, então, daqueles 15, eles vão funcionar como se todos tivessem com sombra, porque o inversor ele vai controlar o conjunto. Esse é o inversor convencional. Então, quando a gente faz esse tipo de sistema, você tem que evitar ao máximo. Então, quais são as nossas alternativas, né? A gente pode eliminar esse fator que está causando as sombras, né? Ou a gente pode instalar um sistema com o chamado microinversor. Então, como que funciona? O inversor, por exemplo, ele pode controlar 15, 20, até centenas de placas ao mesmo tempo. O microinversor, ele vai controlar a placa individualmente. Então, vamos supor que nesse conjunto aí de 15 placas, a gente trocou para microinversor. Então, cada microinversor, hoje em dia, a gente tem microinversores que conseguem controlar, conseguem conectar 2 ou 4 placas simultaneamente. E ela controla individualmente. Então, você tem esse caso de 15 placas.
e você tem sombra em um. Então, vamos supor que durante as 2 primeiras horas do dia, a gente tem sombra em uma placa. Então, o que vai acontecer? O microinversor, ele vai controlar cada uma individualmente. Então, agora, o cenário é o oposto. Se antes a gente tinha uma placa com sombra prejudicando todas as 15, a gente vai ter 15 placas agora independentes. Então, aí a gente vai perder, por assim dizer, eficiência de somente uma placa. Aí entra a questão de viabilidade econômica, né? Não entra só a questão técnica. O microinversor, ele fica mais caro que o inversor. Então, para sistemas menores, ele fica bastante próximo ali. Mas já para sistemas maiores, o microinversor, ele é bem mais caro. Cara, que legal. Eu confesso que isso para mim foi novidade. Vamos só responder uma das perguntas que eu recebi aqui agora, que eu achei bem interessante. A Juliana falou assim, existem benefícios fiscais para investir em energia solar? Essa pergunta nós recebemos demais, assim, eu escuto muito, sabe, João? E aí, tem algum tipo de incentivo ou não tem incentivo nenhum? Como que funciona? Olha, como funciona, né? Os incentivos que a gente tem, por exemplo, na aquisição do nosso sistema de energia solar, como que funciona o incentivo fiscal? O principal benefício fiscal que a gente tem. Acontece o seguinte, se você adquire o kit, né, com placas solares, inversores, né, tem o nosso quadro lá chama String Box, né, que nada mais é que são os disjuntores, são os componentes elétricos na parte de corrente alternada e contínua, né, como se fossem os disjuntores, protetores de surtos, né, elementos comuns de instalação elétrica. Se você compra o kit completo, né, você tem redução, né, do ICMS. Então, você tem um desconto bacana. Então, o benefício fiscal já existe na compra, né? Inclusive, agora, esse ano já teve uma diminuição, né, isenção de impostos para a importação desses painéis, né? Porque os principais fabricantes, né, são chineses, né? A gente tem placas que são, por assim dizer, né, nacionalizadas, né? Que o pessoal compra o silício, né, os wafers, e eles montam os painéis aqui, mas fabricação 100% desses painéis não existe aqui no país ainda, né? Então, esses painéis basicamente são importados. A mesma coisa vale para os inversores. Então, já aconteceu uma redução para os painéis. Então, a gente tem uma redução do ICMS. Aí entra a questão assim, questão de conta de energia, discute-se muito questão do ICMS também, né? Porque ICMS é sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Então, um incentivo ali que poderia acontecer, né, seria da isenção do ICMS. Então, tem estados que já adotam isso, né? Então, eu vou falar assim, por dizer, o campeão de geração solar é o estado de Minas. O estado de Minas, ele oferece essa isenção, né, de parte do ICMS ou total, se você gerar energia solar. Então, além de você ter o desconto na compra, que é a nível nacional, então cabe aos estados ter essa isenção do ICMS, né, para sua conta de energia, né? Então, se você é o que a gente chama de prosumidor, que é o consumidor e produtor de energia, então você vai ter isenção desse ICMS. Por enquanto, o estado de Goiás ainda tem que passar nesse quesito, né? Mas já tem vários estados que já estão tendo esse incentivo. Legal. E assim, galera, já falando também, respondendo e complementando para a Juliana, falando agora da minha parte. Eu era coordenador de indústria na parte ambiental, Juliana. E quando você tem algumas ações pró-ambiente, isso te dá outros benefícios. Por exemplo, pode te ajudar em alguma aquisição de crédito em algum banco, porque você está tendo algumas práticas ambientalmente interessantes, entendeu? Então, assim, existem muitos benefícios que não são aqueles benefícios diretos, né, João? E eu quero, inclusive, aproveitar já esse momento, a gente vai seguir aqui para as outras perguntas, mas eu quero até falar para vocês, o João é um cara que um dos grandes destaques dele é justamente nessa parte mais burocrática do processo. E a gente conversa, toda vez que a gente conversa sobre isso, né, João? O João sempre reforça, Thiago, o maior erro não é o cara saber instalar.
é o cara não saber fazer um projeto certinho, que consiga ser acelerado e consiga ter benefícios, né? Enfim. João, o Eduardo fez uma pergunta, que inclusive tinha algo aqui parecido na nossa pauta, eu já queria que você comentasse sobre isso. Como que nós podemos fazer o cálculo do potencial solar? Ah, essa é uma pergunta interessante. Como que funciona, né? Esse cálculo, ele é feito de uma forma diferente, né? Como que a gente usa, né? A gente usa uma variável, né? A gente usa um termo aqui que é o hora-sol pleno, né? Então, é como se a gente normalizasse ali uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Então, o que a gente faz? A gente não vai ter essa irradiação no dia todo, né? A gente vai ter horários de pico, por exemplo, de 10 até as 2 horas da tarde, que essa irradiação vai estar a pico, né? Ela pode até superar esses 1000 watts por metro quadrado. Só que, por exemplo, os horários mais ao início e ao final da tarde, né? Essa irradiação é mais baixa. Então, para facilitar o nosso cálculo, a gente usa esse padrão que era hora-sol pleno. Então, são horas de sol que a gente considera como se a gente agrupasse toda essa energia solar gerada em um dia, e a gente fala assim, ó, não, se a gente fosse produzir 1000 watts por metro quadrado, quantas horas a gente teria desse potencial energético? Então, a gente chega num resultado que é dado em horas, né, que é o hora-sol pleno, ou hora-sol pico. Então, ele é um intervalo de tempo em horas que se concentra ao longo do dia essa radiação solar constante. Então, como que é utilizado? Por exemplo, a região de Goiás aqui, a gente tem, em média, 5,2 horas sol pleno, né? Que seria 5,2 horas que o sol está no seu máximo de irradiação. Então, para a gente levantar esse potencial energético, ele é muito simples. Então, hoje em dia, a gente tem órgãos estatais, né, e privados, que eles trabalham em parceria com usinas meteorológicas que eles captam isso em todas as regiões do país. Então, tem um site muito bom que eu utilizo, que chama Cresesb. Então, lá, você consegue consultar o seu potencial eólico, solar, simplesmente colocando a coordenada do local. Então, é muito simples. Você usando o site do Cresesb, você tem as coordenadas, né, latitude e longitude desse local que você quer, você coloca esse dado e ele vai procurar a usina meteorológica mais perto ali da região, ele vai te indicar hora sol pleno, ele vai te indicar também um dado excelente, que é em qual inclinação tem o maior aproveitamento da irradiação. Então você já pega 2 dados interessantíssimos, o potencial energético, e você já sabe também a melhor inclinação para os seus painéis. Legal. E assim, você falou, e essa é a última pergunta que eu te faço, depois nós vamos responder as das lives, as que estão sendo feitas aí na live. Nós temos aí mais 20 minutinhos de live, então vai dar tempo. João, você falou várias vezes ao longo do nosso bate-papo sobre viabilidade. Eu acho que esse é o ponto principal quando vai ser falado sobre qualquer tipo de geração de energia, seja ela solar, eólica, biogás, seja por biomassa, hidrelétrica, não interessa qual é o tipo. Os alunos sempre perguntam, né, na disciplina de energias renováveis, e aí, Thiago, no final dessa história, você ficou o semestre inteirinho falando sobre vários tipos de energia renovável. Beleza, qual é o melhor tipo? A minha resposta parece aquelas respostas do Baby Yoda, né, ali, ó. É assim, cara, não tem resposta certa, depende da viabilidade. O cara trabalha com geração de biomassa, tem a possibilidade real de geração de biogás, cara, pode ser a mais interessante. Então, quando se trata de energia solar fotovoltaica, como você faz a avaliação da viabilidade técnica e econômica? Eu sei que você já comentou algumas coisas ao longo da live, mas eu queria que você desse uma concentração desse know-how que você tem. Isso, bacana. Então, geralmente eu divido em 3 tipos de caso. O caso mais comum que eu encontro, que é o cliente residencial, já tem acesso à rede de energia elétrica, né? Então, esse tipo de cliente, basicamente, a viabilidade técnica dele, ali ele já tem uma rede de energia elétrica, já tem acesso à rede, então ele não tem que investir em acesso à rede, então é um custo ali zero. Questão de viabilidade ali, questão de potencial solar, a gente sabe que o país, né, a gente tem um potencial solar abundante. Então, essa questão aí,
a gente também passa assim, ó, tranquilo. Agora entra a questão da viabilidade econômica. Então, para esse residencial, basicamente a gente tem que ver o seguinte, né? Quanto maior for o sistema dele, mais rápido esse sistema consegue se pagar. Então, hoje em dia a gente está falando de sistemas, né? Por exemplo, os painéis solares, né, eles têm garantias de 15, 20 anos e garantia de desempenho até 30 anos. Então, a gente está falando de um painel que vai produzir para você por 30 anos. Mesma coisa do inversor. A gente tem inversor que tem garantia de 10 até 15 anos já. Então, essa questão econômica, a gente define o seguinte: quanto maior o consumo, mais rápido a gente consegue ter esse retorno desse investimento. Então, para esse residencial, basicamente a gente analisa o seguinte: o tempo para o payback, né? Então, varia em torno de, para os clientes pequenos, de 2 a 4 anos. Mas o interessante é o seguinte: você consegue linhas de créditos bastante atrativas. Por quê? Vamos supor que você está gastando R$300 de energia por mês. Então, é um dinheiro ali que você já tem, né? Você já está pagando a sua conta de energia, você simplesmente vai deixar de pagar para a sua concessionária de energia elétrica e você vai, por exemplo, pagar para um banco, para uma linha de crédito, né? Você pode fazer um financiamento. Então, assim dizer, né? Você vai mudar para quem você está pagando esse dinheiro. Só que o contrário da concessionária, né? Que as tarifas sempre aumentam, né? Eu acho que ninguém que lembra a última vez que a tarifa baixou, né? Então, quando o sistema se pagar ali, você só tem lucro. Então, para esses sistemas residenciais, questão técnica é bastante simples, a econômica também é fácil de ser feita. Aí já para clientes mais afastados, né, a gente tem aquela questão de se a gente tem acesso à rede de energia elétrica, né. Então, em alguns casos, você vai ter que arcar, né, com a extensão de rede, uma possível reforma de rede, né, para você gerar uma potência maior. Então, nesses casos aí, já cabe uma análise mesmo, né, da rede de distribuição. Então, ele já é um pouco mais complicado. Aí, questão de sistemas isolados, né? Por exemplo, eu faço muitos sistemas isolados para sistema de internet a rádio, né? Então, nesses casos, por exemplo, para você fazer ali, em média, 1 quilômetro de rede de distribuição urbana, você gasta ali fácil R$50 mil. Então, para você colocar equipamento, fica muito mais viável você colocar uma energia solar, né? Por exemplo, um sistema ali, eu gasto R$10 mil, eu consigo abastecer ali 500 ou até 1.000 watts, né, com a autonomia, às vezes, até de 2 dias. Então, é um sistema de R$15 mil, para você ter acesso à rede, custaria mais de R$50 mil. Então, para cada casa ali, mas cada vez mais, né, com o aumento das tarifas, né, está sendo mais compensatório, né, fazer esse sistema de geração solar, né, porque é um sistema ali que vai durar fácil ali, ó, 20, 25, 30 anos. Show. Vamos lá tentar responder todas as perguntas. Vamos lá. Pergunta do João. Quais dicas você dá para quem quer começar? Eu vou pegar a pergunta do João e vou colocar junto o João Vitor, vou colocar junto a pergunta do João Andrade com uma pergunta que fizeram anteriormente. Perguntaram o seguinte: quais são os profissionais que podem trabalhar na área? Que eu acho que essa pergunta é fantástica, porque nós não tínhamos comentado sobre isso ainda. E para essas pessoas que têm habilidade para trabalhar nessa área, João, quais dicas que você dá para quem quer começar? Então, para a questão de instalação desses sistemas, né, a nível técnico, nós temos o eletrotécnico, o eletrônico, né, o eletricista, todos eles são capacitados, são habilitados para fazer instalação, né. O eletrotécnico também ele tem habilitação, né, para fazer projetos, se não me engano, com demandas de até 800 kVA, então demanda muito alta. Então, esse tipo de profissionais, né, a parte do eletrotécnico, ele tanto na parte de execução como projeto, né, e o engenheiro também, né, um engenheiro eletricista, eletrônico, e outros tipos de modalidades similares, né, tem engenharia de energia, tem diversas engenharias, você já tem a habilitação, né, para você conseguir fazer o projeto, né, execução, e entra também a parte de comissionamento, né, que é você, por exemplo, você fazer os testes de execução, você fazer um laudo aprovando que está tudo conforme os padrões, as normas técnicas, os parâmetros de qualidade de energia elétrica. E a dica que eu dou para quem vai começar com essa área é capacitação. Por quê? O cliente de energia solar, ele acontece da seguinte forma: ele está ali com o recurso financeiro dele para investir, e ele quer já investir esse dinheiro, e ele quer já ver o retorno no próximo mês. Então, assim, ó, a cada tempo, cada dia que ele passa sem gerar essa energia, é o dinheiro dele que rende menos. Então,
a dica que eu dou para o pessoal se capacitar, porque se você faz o primeiro projeto ali, você já faz sabendo todos os procedimentos, né, todas as burocracias, né, seguir todas essas dicas de fazer um bom projeto, uma boa execução para ter um serviço de qualidade. Então, você já vai conquistar o primeiro cliente ali, né, você vai poder já conquistar os próximos, né, e o cliente ali, ele fica muito em cima da questão de prazo, né, porque você vai ter que lidar com a aprovação de projeto, né, com as concessionárias de energia elétrica. Então, esses trâmites, né, o projeto ele tem que estar no nível de perfeição. Por quê? Geralmente, cada análise de projeto dura em cerca de 15, 20 ou até 30 dias ou mais, dependendo do estado que você atua. Então, se você já faz um projeto com um padrão de qualidade perfeito, então a chance dele ser aprovado de primeira é altíssima. Se você faz um projeto e não aprova, então você tem que tentar 2, 3 vezes, às vezes é 2, 3, 4 meses que o cliente já investiu lá, o inversor, a placa solar está parado, está funcionando, só que ele não pode injetar essa energia na rede elétrica. Você tem que ter uma permissão, você tem que ter uma permissão de acesso, e só através da aprovação desse projeto. Então, de forma geral, assim, dos profissionais, os engenheiros ambientais, eles atuam de forma bem direta, né, João? Engenheiro eletricista, os eletrotécnicos, inclusive, o João comentou um negócio aí que é interessante, e não é porque foi a científica, é porque o curso é muito bom. Para quem não sabe, o João é nosso professor, e ele fez um curso no início do ano, antes desse início aí da pandemia, e, cara, eu achei engraçado, porque ele me falava que isso era muito promissor, que realmente era fácil pegar projeto. Durante o curso, eu não conheço, uma pessoa descobriu que nós estávamos fazendo esse curso, que é dono de uma rede aqui de energia solar fotovoltaica, uma empresa. O cara me ligou querendo saber se tinha ali projetista, né, João, que já estava saindo, e eu estava até comentando com o João essa semana. Um dos nossos alunos, ele já saiu, já pegou uns 3 projetos, no primeiro projeto já conseguiu ter o retorno dele financeiro, então é realmente uma área bem interessante de trabalhar. João, outra pergunta. Essa daqui da Eliane nós já respondemos, né? Então são engenheiros ambientais, engenheiros civis, eletricistas, né, João? Deixa eu ver aqui. Isso, cada um na sua atribuição, né? Essa pergunta é legal, do Eduardo. Você indica algum livro para quem deseja aprofundar no conhecimento? Qual é o tipo de fonte que você está usando aí, João? Assim, hoje em dia, basicamente, né, a fonte que você tem que seguir a risca, né? São as normas técnicas das concessionárias e as resoluções da ANEEL. Fora isso, já tem materiais interessantes, né, do próprio fabricantes, né, por exemplo, a Schneider, ela tem um portal muito interessante. Então, você cadastra lá, tem acesso a toda parte técnica deles. Ele tem também, sim, manuais. Outra questão também, tem um livro aqui, tem um professor da Unicamp, acho que é Marcos Vilarinho, alguma coisa assim, que ele tem também um livro. Você já me falou dele. Esse professor é muito bom, inclusive, assim, o livro dele é muito bom, e o LinkedIn dele também, ele dá dicas, assim, excelentes. Então, basicamente, materiais que eu sigo são esses, né, as normas técnicas das concessionárias e também, né, vídeos de faladores, esse livro aí acho que é Alex Vilarinho, alguma coisa assim, eu esqueci o nome dele, mas... Eu acho que é Alex, você já me falou dele no LinkedIn já. Isso, é um livro muito bom. Show. Vamos ver aqui a próxima. Com relação à elaboração do projeto de energia fotovoltaica, você utiliza algum software específico? Cara, essa pergunta é legal. Inclusive, você está bolando um software, né, João? Não, esse software é para rede de fibra ótica. Mas, questão assim, o software que eu mais utilizo, no caso, é o AutoCAD, né? O AutoCAD, ele já é uma ferramenta muito boa para esses projetos padrão concessionária e também para os projetos executivos. Tem um software também, que ele é um software excelente, chama PVSys, né? Que é um sistema de modelagem 3D, né? Que você consegue obter todos os parâmetros, você consegue também fazer análise de sombreamento, eficiência, análises financeiras. Então,
um software muito bom. Então, basicamente, AutoCAD e o PVSys. Legal. A Luana perguntou assim, ó, e nós temos mais 5 minutinhos, eu acho que vai dar tempo de responder todos. Posso ter em casa um sistema isolado sem estar ligado ao regime de tarifação compensatória? Pode. Aí, nesse tipo de sistema, né, você não precisa nem de homologação na sua concessionária de energia elétrica. Como não é um sistema conectado à rede, então basta você ter o sistema de placas solares, aí você pode optar ali, né, pelas baterias, né, e os inversores. Então, se você não for injetar essa energia na rede, você não precisa de projeto, né. Então, por assim dizer, né, você não deve satisfação a ninguém. Você pode instalar ali, obedecendo às normas técnicas, né, de instalações elétricas, etc., você pode instalar aí. Show. A Vanessa perguntou assim, ó, e a durabilidade desses painéis? Há algum tipo de manutenção que tem que ser feita periodicamente? E Isso. eu acho que é o principal. Quais são os principais problemas que podem ocorrer na placa? Exemplo, tem sujeira, mas tem superfícies autolimpantes, né? Uma dica que eu dou aqui, importantíssima, é o seguinte, né, limpeza dos painéis, né, a eficiência do seu sistema vai ser de acordo com a limpeza desses painéis, né, se tiver suja, né, a geração vai ser comprometida. Basicamente, a gente tem, tipo de manutenção que a gente tem, é simplesmente limpeza, a gente não precisa ficar trocando conector, etc. Então, você conectar a placa ali, fazendo essa higienização dela, você fazendo essa limpeza, já está o suficiente. O principal problema que a gente tem é questão de sujeira em placa, né, por exemplo, pode cair uma folha, uma sujeira ali, e ela vai causar pontos quentes. Então, o principal problema que a gente tem com as placas são esses pontos quentes, né, que essa sujeira, ela cria uma espécie de mau contato com as placas. Então, qualquer tipo de mau contato ali, você tem problema, né, aquecimento e perda de eficiência energética. Fora isso, o inversor, né, a gente tem que ter um cuidado com a questão de refrigeração dele, né, tem que estar no ambiente arejado, né, não pode ser enclausurado, né, alguns tipos são preparados para isso, que é uma ventilação forçada, mas o principal problema é a questão de limpeza com as placas, né, então, acontece também na hora da instalação, hoje em dia é muito comum ser fotos de instaladores, até vídeos de como você instala, que a pessoa está subindo em cima do painel. Isso não deve ser feito de forma alguma. Por quê? Esse vidro, ele aguenta, né? Ele é composto por várias camadas. Uma delas é vidro. O vidro aguenta tranquilamente, só que a placa, ela é muito fina, essa placa de silício. Então, você cria fissura, assim, visível ao olho. Então, de maneira nenhuma, você pode pisar em cima do painel. O que eu vejo principal problema é a questão na hora de instalação. O pessoal não carregar as placas certas, não armazena, então, cria essas fissuras e danifica a placa, reduzindo a eficiência. Show. A última pergunta, e para mim a mais legal do Eduardo, essa aqui eu consigo te responder, Eduardo. Se existe algum curso de capacitação, tem um excelente, que inclusive já quero avisar que nós vamos fazer um curso aí com o João, nós já estamos só acertando alguns detalhes, e olha, não é porque o João é professor da científica, mas o João tem só essa cara de menino aí, mas o cara tem uma bagagem gigante. Depois vou postar ali os depoimentos de quem já fez o nosso curso. É um curso muito bom. E o João falou uma frase essa semana que eu achei muito legal. Ele falou assim, Thiago, a diferença do nosso curso para os outros é porque eu entrego tudo que eu faço. Ele entrega a faca e o queijo, entendeu? Só falta você cortar. Então, Eduardo, em breve, fica ligado aí, que nós vamos anunciar esse curso de projetos de sistemas fotovoltaicos. É um curso muito bacana, um material muito rico, e você já sai ali na segunda-feira, tem condições de já fazer seu primeiro projeto. João, nós temos 2 minutos. Eu queria que você se despedisse, que você deixasse aqui, eu já quero deixar o convite para vocês seguirem aí o perfil do João no Instagram. O João vai começar, e olha, pega essa dica, segue o cara, porque ele vai começar a postar algumas dicas relacionadas ao dia a dia dele de vivência, tá? O Eduardo, vai ser online, então vocês que estão em qualquer local do Brasil podem fazer, tá bom? Ô, João, queria que você se despedisse, usasse esses minutinhos aí finais para poder dar um tchau pra galera.
Então, é isso aí, pessoal. Agradecer a presença de todos aí. Como o Thiago disse, daqui a um tempo aí, a gente vai estar com o nosso curso pronto. É um curso muito bom, pessoal. Então, o retorno, assim, ó, o pessoal que fez mesmo, ele sabe assim, ó, em um projeto, o curso já se paga. Então, já teve alunos nossos aí que, de cara, já pegou 3, 4 projetos. Então, assim, é uma capacitação que já te deixa pronto para atuar. Então, o curso ali que a pessoa já sai segura, que ela vai conseguir projetar, aprovar e executar um projeto perfeito, e também vai aprender algumas macetes de pós-vendas, de como que a gente convence um cliente, né, como que a gente faz essa venda também. Então, peço para vocês ali seguir o meu perfil, vou começar a postar umas dicas bacanas ali, para você ir acompanhando, quando a gente tiver com esse curso pronto aí, para vocês poderem ter essa capacitação, pessoal. É um mercado que está em crescente expansão, mesmo com essa crise desse ano aí, um mercado que teve um crescimento aí, meio que pequeno, mas ele cresceu, já é uma coisa bastante expressiva, né, crescer no meio dessa crise. Então, é um mercado que é muito promissor, né, o pessoal fala que o Brasil vai ser o primeiro país 100% com energias renováveis, né, então, a gente tem que entrar nesse aí, que é um mercado crescente expansão. Então, espero vocês lá. Galera, quero agradecer a presença do João. Acho que a live foi muito boa, nós conseguimos responder todas as dúvidas que foram enviadas ao longo da semana. Se você teve alguma dúvida que ainda não foi respondida, peço, por favor, eu vou abrir uma caixinha hoje e o João Vitor vai dar uma consultoria grátis aí para vocês. Então, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá na caixinha, não perde essa oportunidade, nós vamos tentar responder toda e qualquer pergunta que for feita lá, tudo bem? Quero convidar vocês para assistirem as nossas lives, para se inscreverem nos nossos canais. Todo sábado, 10 horas da manhã, nós temos uma live com algum profissional aí de destaque na sua atuação. Então, não perca. Quero também avisar que nós estamos com as inscrições abertas para o curso de gestão de resíduos em laboratórios industriais, um curso que esse é totalmente EAD, você pode assistir quantas vezes quiser durante um ano aí. O link está na nossa bio. E em breve, essa semana, nós vamos divulgar os cursos de novembro, tudo bem? João, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado aí de coração mesmo, foi muito boa, esclareceu muitas dúvidas, eu aprendi muita coisa nova e hoje já anotei aqui para depois repassar as minhas aulas. Então eu quero te agradecer mesmo e quero convidar vocês para assistirem as nossas próximas lives. Fiquem ligados, se vocês tiverem alguma sugestão, basta mandar mensagem no nosso inbox, que com certeza nós vamos fazer o máximo para atender todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima live do Científico Educacional. Até mais, João. Até mais.